Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Subamos a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra. Sejamos humildes, sejamos puros de coração. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta segundona da segunda semana do itinerário do tempo comum, desta primeira parte do itinerário do tempo comum, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho é sobre o jejum. É sobre o jejum e colocar remendo novo em roupa nova, colocar vinho novo em odres novos, para que tudo fique purificado, para que tudo fique puro. Saibamos colocar vinhos novos em odres novos, que os nossos odres sejam novos, e saibamos colocar o remendo novo em roupa nova.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica é tudo ser novo, é ser renovado em Cristo, é ter vida nova em Cristo. Que assim, iniciando o Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Marcos nos apresenta que, falando dos discípulos de João Batista e os fariseus, estavam jejuando. João, o precursor, aquele que pregou o batismo de conversão e gritou no deserto para todos se converterem. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos de João, o precursor, e os fariseus estavam jejuando e vieram murmurar contra o Senhor, perguntar para o Senhor por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E assim, Jesus responde com uma resposta indireta para que todos compreendessem e vivessem e soubessem fazer o jejum. Que numa festa de casamento, nenhum dos convidados fazem jejum. Enquanto o noivo está conosco, nenhum dos convidados faz jejum. Quem é o noivo? O noivo aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a festa de casamento é a nossa partilha, a nossa unidade e a nossa fraternidade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o noivo está conosco, e enquanto o noivo está conosco, ninguém pode jejuar. É viver a fraternidade, a unidade e a fraternidade. E quando o noivo não estiver conosco, então sim, todos jejuarão. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, falando do jejum, entramos na segunda parte, falando do remendo novo em roupa nova. É tudo novo, tudo ser renovado, tudo purificado. Pegar uma roupa que for colocar o remendo, colocar o remendo novo, para que fique bem perfeita. Porque se não colocar o remendo novo, logo o rasgão vai ficar pior ainda. Que assim, se não se purificar, não se fizer penitência, assim vai ficar pior ainda na vida do ser humano de quem não se converte. E colocar vinho novo em odres novos, porque se pegar um vinho novo e colocar em odres velhos, que vai adiantar? Os odres velhos vai se arrebentar e perder todo o vinho novo, ou não ficar saboroso, vai perder todo aquele vinho. Então, vinho novo tem que colocar em odres novos, para que tudo fique bem purificado. Que se colocar em odres velhos, os odres vai se arrebentar e perder todo o vinho. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vinho novo em odres novos, remendo novo em roupa nova, para que tudo fique perfeito, para que tudo fique renovado. Será que nós estamos colocando o vinho novo em odres novos? Será que nós estamos remendando a roupa com remendo novos? Saibamos colocar vinhos novos em odres novos e remendar a roupa com remendo novos, para que tudo fique perfeitamente, para que tudo fique novo. É a nossa vida
que tem que estar em Cristo e ser nova e ser renovada. Que todos os seres humanos saibam colocar vinhos novos em odres novos e viver a unidade e a fraternidade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e coloquem vinhos novos em odres novos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos vinhos novos em odres novos, para que tudo fique perfeitamente com bom e belos sabores. Vinhos novos em odres novos, e estejamos juntos rezando uns pelos outros. A minha paz és tu.
Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não